Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, venha sobre nós para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Amém. Olá, meu querido irmão. É assim que nós começamos. Não se pode ler a Bíblia sem invocar o Espírito Santo, mesmo que seja uma pequena oração. Porque se foi Ele que inspirou a escrita, é Ele que inspira a leitura. É dessa maneira que a gente consegue abstrair o máximo da palavra de Deus, de maneira que possamos ser formados, forjados, curados, libertos, direcionados pela palavra do Senhor, por Jesus, Jesus Palavra. É uma alegria estar com vocês aqui nessa jornada bíblica. Hoje nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho de João, versículos de 1 até o versículo seguinte, até o versículo 16. Vamos juntos. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E aí a palavra continua. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, nós estamos nessa trajetória maravilhosa, nessa jornada, de percebermos aquele que faz a promessa, a quem faz a promessa, né? E que promessa é essa? É importante que nós percebemos o seguinte: por que nós lemos a palavra de Deus? Por que é importante ler a palavra de Deus? Ter uma vida voltada para a leitura diária da palavra de Deus. Porque, dentre outras coisas, na palavra de Deus, nós vamos ver as promessas de Deus. E vamos ver que as promessas de Deus se cumprem. Desde o Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, essas palavras que se cumprem, elas alimentam a nossa fé. Ora, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se é o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, que hoje continua a nos conduzir, é claro que se Ele realizou lá, Ele vai realizar agora. Então, isto alimenta a nossa fé. Estar por dentro das promessas de Deus, ter ciência dessas promessas de Deus e saber que elas se cumprem no seu devido tempo, é alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Então, hoje, eu quero trazer para você essa palavra onde você alimente a tua esperança, alimente a tua fé nas promessas de Deus. As promessas de Deus se cumprem. Eu vou pegar um trecho, rapidamente, aqui do Antigo Testamento, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Se você ler todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, você vai ver que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz, vai, eu vou te dar a vitória, Ele dá a vitória. Você pode perceber o seguinte, aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, narra-se a experiência de uma guerra santa. O que acontece? Existia um rei, o rei de Judá chamado Josafá. Nesta época, já existiam dois reinos divididos. O reino de Josafá, né, o reino de Judá, e o reino de Israel. Né? Josafá era um homem bom, era um homem que vivia na presença de Deus, era um homem que era fiel a Deus. E então, um dia, um território inimigo entrou em guerra com Josafá, com Judá, né? Então eram centenas, milhares de inimigos que estavam se voltando para ir contra Josafá, contra o reino de Judá. O que aconteceu? Versículo 3. Josafá ficou com medo e se voltou para o Senhor. Recorreu a ele e proclamou um jejum para todo o Judá. Veja que interessante. Diante do inimigo que vem, Josafá ficou com medo. O medo faz parte da vida. Faz parte do ser humano, da vida humana. Não é
nenhum pecado ou fraqueza sente medo. O problema é quando nós nos deixamos ser dominados pelo medo. Quando nós nos curvamos ao medo. Quando nós não temos a coragem de enfrentá-lo. Então, diante do medo, o que foi que Josafá fez? Recorreu a Deus. Voltou-se para Deus. E proclamou um jejum. Então, ele orou e jejuou. Se mortificou, se penitenciou e orou. E quando ele orou, foi até o templo, rezou, Deus falou com ele. Deus trouxe uma promessa. Olha que bonito, a promessa que Deus trouxe. Eles estavam em oração e de repente, no meio da assembleia, um homem se levantou, o Espírito de Deus veio sobre aquele homem, ou seja, olha o dom de profecia nos grupos de oração carismático, né? E estava ali e disse: prestai atenção vós todos de Judá e habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim fala Yahvé, olha a promessa de Deus, chama-se profecia. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa imensa multidão, pois esta guerra não é vossa, mas de Deus. Primeira coisa é essa, olha que bonito, olha que promessa maravilhosa. Primeiro, não temais, não vos deixeis atemorizar com esses inimigos, com essas lutas que você vive, com as dificuldades que você enfrenta, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Que palavra maravilhosa, que promessa, que palavra que gera em nós esperança. E aí ele continua: descei amanhã contra eles. Vejam, Deus dá uma promessa, Deus dá uma palavra de ordem, não tenha medo, não vos amedronte, mas também ele dá uma direção. Vai, desce amanhã contra eles. Subirão pela encosta de Cis, e vós o encontrareis na extremidade do vale, perto do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nessa disputa. Colocai-vos lá, tomai posição, e vereis a salvação que Yahvé vos reserva. Judá e Jerusalém, não temais nem vos apavoreis. Parti amanhã ao seu encontro, e Yahvé estará convosco. Veja, que profecia maravilhosa, que promessa abençoada para aquele povo que estava diante de um conflito, de uma guerra, que estava lutando pela sua liberdade. O rei Josafá, que tinha ficado com medo diante da notícia de que os inimigos estavam chegando, e eram grandes inimigos, fortes, centenas, milhares, mais numerosos do que o seu exército. Ele então, mesmo com medo, não se deixa bater pelo medo, ele vai e invoca o Senhor. Ele faz jejum, ele se mortifica e mais do que isso, não só ele convoca a Assembleia, ele convoca o país a se converter. E eles começam então a orar e enquanto oram, Deus dá uma profecia, Deus dá uma promessa e diz: não tenhas medo, não vou deixar de atemorizar, porque eu estou contigo. Essa guerra não é vossa, essa guerra é de Deus, essa guerra é minha. No entanto, vai amanhã, desce amanhã contra eles. Olha que bonito, colocai-vos lá, tomai posição, ou seja, a nossa parte também, existe uma parte da promessa de Deus que deve ser feita por nós, tomar posição. A guerra é o Senhor que vai travar, mas nós devemos fazer a nossa parte, tomar posição. Como pai, como mãe, como dono de casa, tome a posição que lhe é devida. Você não pode simplesmente se abandonar na promessa de Deus e não fazer a sua parte. Você não pode simplesmente dizer assim, como nós vamos voltar a meditar no Evangelho de João que nós começamos a ler. Ah, Deus vai me salvar, Deus já me deu o reino dos céus e agora eu vou ficar de boa. Não, não é isso. Existe algo muito interessante que a gente chama na teologia, entre outras palavras, a gente explica da seguinte maneira: já e ainda não. Então o reino de Deus já está aqui e ainda não. A salvação de Deus já está conosco e ainda não. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, por exemplo, a gente alguns anos atrás, aqui na Canção Nova, a gente sorteava uma casa. Lembra dessa época? Casa na Canção Nova, ajude com algo a mais e você vai ganhar uma casa aqui na Canção Nova. Imagina o seguinte, imagina que você mora lá no Nordeste, como eu morava lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E de repente, aquela pessoa foi sorteada. O seu Antônio foi sorteado de uma casa e ganhou a casa aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, né? Nesse sorteio. Ele mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte, beleza? Ok. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: a casa já é a dele? Sim e ainda não. Por que sim e ainda não? Ele já ganhou, tá lá, é dele. O problema é que ele não tomou posse, ele não entrou. Então, se ele morrer antes de chegar lá, ele vai para outra pessoa.
Você percebe? Se ele não quiser mais a casa, se ele se perder no caminho, se ele falar, pô, eu vou curtir um pouquinho, já que eu tenho aquela casa, eu vou ficar aqui um pouquinho ainda e tal, depois eu vou para lá pegar minha casa. E de repente, se ele morrer antes disso. Percebe uma pequena analogia sobre a experiência da promessa de Deus, sobre a experiência de você tomar posse, se colocar em posição, tomar posição diante das promessas do Senhor. Então, veja, eu trouxe uma promessa muito clara do Antigo Testamento, e existe N promessas do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, para que você alimente a tua fé. Desde as promessas da cura física, desde as promessas da libertação, desde as promessas de uma restauração, até a grande promessa, a grande graça, que é a vida eterna, que está aqui plenamente, claramente exposto no Evangelho que nós meditamos. Cesse de perturbar o vosso coração. Veja, como Deus falou lá atrás. Não tenhas medo. Não vos amedronteis. Então, cesse de perturbar o vosso coração. Cesse de deixar angustiado, de se deixar tomar pelo medo. Para com isso. E aí vem, segunda palavra. Credes em Deus. Credes também em mim. Ou seja, acredita, assim como Josafá recorreu a Deus, recorramos ao Senhor. Crede nele, no seu poder, na sua presença, na sua força. E aí ele vai dizer aquela promessa maravilhosa: na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Então, Jesus sobe ao céu para nos preparar um lugar na casa do Pai, para que nós possamos, de fato, chegar à terra prometida, que tanto o povo do Antigo Testamento buscava, lutava, né? Pedia ao Senhor a terra prometida. Existe uma terra prometida hoje, que é o céu para nós. Uma terra que foi já conquistada por Jesus. Nós temos acesso, ganhamos a casa. O que é que falta? Chegar lá. É o já e o ainda não, né? E aí ele continua: e quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então, aqui está, para concluir essa meditação, essa partilha, aqui está a grande promessa de Deus. As promessas de Deus se cumprem. Jesus foi preparar um lugar para nós. Está lá a nossa casa. De nossa parte, devemos caminhar na sua presença, devemos estar com Jesus para que Ele esteja conosco, e assim, quando Ele voltar e olhar para nós e ver que nós estamos em luta, estamos lutando para viver em santidade, para viver as suas promessas e as suas palavras, a gente vá para junto dEle lá no céu. Eu concluo com o versículo 5, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos aonde vais. Como é que podemos conhecer o caminho? E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, a verdade e a vida. Deus nos dá a graça de encontrarmos em Jesus o caminho para a felicidade. Encontrarmos em Jesus a verdade de todas as coisas, porque o homem é atraído pela verdade. E encontrarmos a verdadeira vida. A grande promessa do Senhor, a vida eterna. Então, querido irmão, querida irmã, pela força do Espírito Santo nessa jornada bíblica, que você alimente a tua fé nas promessas de Deus, em todas elas, ciente de que todas as promessas de Deus se cumprem a seu tempo. E, mais do que isso, coloque a tua esperança, a tua confiança na grande promessa do Pai, que é a vida eterna. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.